A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Lição essa de número 3, que vai ser lecionada no dia 17 de outubro de 2021 e tem por título A Oração de Gratidão pelo Conhecimento. O nosso texto áureo está em Efésios, capítulo de número 1 e verso de número 18, e nos diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança, e súplica por todos os santos. Nossa verdade aplicada nos diz: pela oração, nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com nosso Senhor para nossa constante edificação. Os nossos textos de referência estão em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 15 ao verso de número 18, e nos diz o seguinte: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos para o tópico de número 1, que tem por título Fatores que motivam a orar. No 1.1 vamos falar sobre a oração vinda de um coração alegre. No tópico 1.2, a fé exercida pelos santos. E no 1.3, o testemunho dos santos. A introdução da lição nos diz: embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, temos a obrigação de orar em todo o tempo, para que sejamos fortalecidos na fé e prossigamos vencendo as tentações e desfrutando as bênçãos da salvação. 1 Tessalonicenses 5,17. Tópico 1. Os fatores que nos motivam a orar. Por intermédio de Jesus Cristo, Deus está formando um povo para si. Para tanto, a Igreja é enviada ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo e do amor de Deus a todos os homens. Então, nós vamos ver, em meio a essa lição, que esse povo seleto de Cristo, esse povo não fala especificamente que João vai ser salvo e Maria vai ser perdida, não. Esse povo se chama Igreja. Esse povo é a Igreja. Quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Então nós cremos, podemos dizer assim, que esse povo que Cristo está formando é a sua Igreja. Então aquele que crê automaticamente é inserido no corpo de Cristo. E sim, esse sim é participante dessas riquezas da glória que Cristo tem preparado para os seus. Vamos para o tópico 1.1. Olha só o que diz o tópico 1.1. A fé e o amor que havia na vida dos santos de Éfeso foram combustível para que Paulo intercedesse por eles para que fossem ainda além. Sendo Cristo o objeto da sua fé, os santos se tornaram o objeto do seu amor. Paulo tinha sensibilidade para separar as coisas espirituais das que eram carnais e viu nos santos inspiração para orar. Quando nos ocupamos com o que a graça de Deus opera na vida dos santos, temos sempre muitos motivos para dar graças. A oração feita aqui vai além de uma devoção ou compromisso. Ela exprime a alegria de um coração agradecido por ver um povo de bem com Deus.
Então eu vejo aqui nesse tópico de número 1, essa oração de Paulo vindo por um coração alegre, porque Paulo, ele olha para a igreja de Éfeso e enxerga nela uma espiritualidade em sua formação, na maneira deles exporem a palavra de Deus, na maneira que esses cristãos viviam para Cristo, que ele talvez não enxergou em algumas igrejas. Por que Paulo se torna tão feliz aqui nessa situação? Nós falamos em outras lições passadas que Éfeso ela acabou se tornando, em um determinado período, especificamente a partir ali de 50 depois de Cristo, ela se tornou uma das mais importantes capitais de seu tempo. Ela se tornou uma grande metrópole, tendo mais de 200 mil habitantes em sua região. Ela também se tornou a capital religiosa do Império Romano. Ali havia uma centralidade religiosa que você não tem ideia, né? Havia cultos ali, e o Império Romano ele trazia para si a cultura tanto grega. Eles não tinham esse negócio de servir a um Deus único. Não, eles eram politeístas, entendeu? Ele tinha uma certa liberdade religiosa para que então ele tivesse mais facilidade de manter esse povo. Era como se fosse um sistema de governo do pessoal persa lá do Antigo Testamento. Então, eles mantinham essa forma de governo e ali em Éfeso se tornou essa capital. Nós temos ali em Éfeso, nós falamos em lições passadas sobre o templo da deusa Diana, que ali era adorado, que tinha suas 1000 prostitutas cultuais. Então havia essa liberdade religiosa. Só que essa liberdade religiosa, em vez de tirar os crentes da igreja, como se faz hoje em dia em muitas de nossas denominações, não. Aquele que creu verdadeiramente em Jesus, foi arraigado na videira verdadeira, ele se mantinha mais firme ainda. Por quê? Porque ele estava vendo que estava começando a acontecer o afunilamento da igreja, e é o que acontece em nossos dias. Se nós olharmos para a igreja de Éfeso daquela época e olharmos para a igreja atual, nós vamos ver que a inversão de valores, a prostituição e tantas coisas que são contrárias à nossa fé, à fé fundamental do cristianismo, são praticamente iguais daquele tempo para cá. Aí, só que a diferença da nossa atualidade é por causa que os jovens, os cristãos de hoje em dia, vê o mundo com esse reboliço, com essa liberdade religiosa que eles têm, que falam que muitos creem em Deus, que amam Jesus, que amam a Deus, mas continuam na prática dos seus pecados. Aí, só que eu vejo aqui o apóstolo Paulo, no tópico 1.1, que ele ora por esse pessoal, conforme Efésios capítulo 1, do verso 16 e 17, porque ele alegra por causa que ele vê que Cristo verdadeiramente está mudando a vida daquele pessoal, que eles não estão se contaminando com as coisas que o mundo tinha a oferecer para eles ali. E qual que é o pai que não se sente feliz ao ver que seus filhos estão trilhando esse caminho de sucesso? Então o apóstolo Paulo, ele se torna feliz ali, porque ele vê que a fé daquele povo é uma fé verdadeira, que eles não buscavam a Cristo somente na hora da dificuldade. E isso nós vamos abordar mais à frente nessa lição. No ponto 1.2 dessa lição vai falar sobre a fé exercida pelos santos. A igreja ela estava numa área estratégica. Éfeso era uma cidade portuária que atraía pessoas de várias culturas. Então, tinha portos em Éfeso. Nós já comentamos isso aqui em lições passadas também. Então, ela se torna esse centro religioso exatamente por esses portos. Por quê? Porque esses portos traziam pessoas de outras cidades, de outras regiões, para que ali viessem adorar os seus deuses. Entendeu? Havia essa liberdade religiosa. Então, vinham esses pessoais de outros lugares. A cidade ela cultuava a deusa Artemis
e a deusa Diana, a deusa da fertilidade, que era representada por uma figura feminina com muitos seios. Havia a grande estátua de Ártemis, o grande templo, e a festa de Ártemis envolvia orgias, libertinagem sexual e bebedeira. Então, segundo a tradição, a própria história nos relata, essas prostitutas cultuais, elas ficavam ali em meio ao templo e até alguns judeus chegaram a ser envolvidos no meio dessas orgias. Eles viam, porque o sexo entre os judeus, entre os gregos, eles não eram vistos como um mal moral. Não era visto nem isso, nem pelos gregos e nem pelos romanos. A ponto de haver pessoas em meio ao Império Romano, mulheres casadas com governadores do Império Romano, que em uma noite ela tinha relações com seu marido, no outro dia, às vezes, quando ela estava um pouco entediada dentro de casa, ela ia para o culto ali para ali fazer orgias. Ele ali não era tão visto um mal moral, a ponto de que nesses cultos que tinham esse tipo de atividade, essas prostitutas sexuais, esse sexo explícito no meio do culto, levavam-se pais, levavam-se mães e até crianças eram envolvidas em meio a essas orgias. Entendeu? Era algo que, aos olhos da nossa sociedade atual e até mesmo dos servos de Cristo daquela época, é algo que nos escandaliza, né? Que muito se fala hoje nessa atualidade sobre pedofilia e sobre esse tipo de coisa, mas para eles isso não tinha figuração ou conotação nenhuma. A ponto de dizer que a liberdade sexual daquele povo, daquela época, era tanta que a maioria dos imperadores romanos, aqui, nós vamos ver que a maioria deles foram homossexuais, entendeu? E não tinha esse negócio de ter compromisso com um e com o outro, não. Era um hoje aqui, um amanhã lá, um depois em outro dia. Então tinha essa liberdade sexual. A festa de Ártemis envolvia orgias, libertinagem sexual e bebedeira. A vida religiosa e comercial de Éfeso girava em torno da adoração daquela divindade pagã. Mesmo em meio a essa pressão idólatra, o crente em Éfeso se mantinha inabaláveis e fiéis ao evangelho que haviam recebido. Por quê? Porque eles verdadeiramente estavam em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, não existe essa... tem até uma musiquinha que fala assim, tem nada a ver, isso é normal. Eita, coisinha que faz crente se dar mal. Então, não existe esse negócio de... essa libertinagem religiosa. Um evangelho de agradar a todo mundo. Não. O evangelho, ele é um só. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Não tem esse negócio de você estar na igreja ou crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, não existe esse negócio. Então, Paulo, ele se alegra pela fé exercida pelos santos. Por quê? Porque eles veem que eles estão rodeados de um lamaçal de pecado, que qualquer passo errado que eles derem, eles caem nessa lama, mas ele vê que os cristãos, em meio a essa adversidade, continuam de pé. Continuam de pé. Por quê? Porque eles permaneceram naquilo que foram ensinados. Permaneça naquilo que você é ensinado. Se você serve a Cristo, sirva a Cristo de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Havia chegado aos ouvidos do apóstolo Paulo um relato de fé e do amor que eles tinham para com todo o povo consagrado de Deus. Então Paulo, ele se alegra. Por quê? Porque aquele povo verdadeiramente cristão era um povo unido. E isso é o que caracteriza verdadeiramente um cristão, um amor a Deus e um amor aos seus irmãos. E digo mais, que esse amor, e a pessoa que diz que ama a Deus, ele deve mostrar e demonstrar isso ao amor ao seu próximo primeiramente.
Deve mostrar isso ao seu próximo primeiramente, conforme a primeira carta de João, capítulo 4, verso 20 e 21, que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é um mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão, a qual ele vê, como ele pode amar a Deus que ele não vê? E o resumo da lei é essa, Mateus 22, do 37 ao 40. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Isso se resume à lei e os profetas. Evangelho de Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40. Então Paulo ele se alegra porque ele vê essa fé exercida pelos santos. 1.3 O testemunho dos santos. Essa igreja destacou-se por sua fé e seu amor. O amor não era para essas pessoas simplesmente um lema ou um rótulo. Os cristãos daquela congregação expressavam um amor verdadeiro baseado em sua fé no Senhor Jesus. Existe uma forma de lealdade a Cristo que não leva ao amor aos nossos semelhantes, mas esse cumprimento religioso de certos hábitos e ritos de quase sempre isolam os cristãos dos demais. O verdadeiro cristão deve amar a Cristo e amar os seus semelhantes, e isso nós falamos na primeira carta de João, capítulo 4, do verso 20 ao verso 21. Que eu tenho que demonstrar o meu amor a Deus amando meu irmão. Não adianta eu falar que eu amo a Deus e viver em inimizade com todo mundo. Não, meu contato é só com Jesus. Que isso, irmão? Jesus não te transformou, não? Não, porque eu não vou me contaminar, porque a igreja é cheia de fofoca, a igreja é isso, a igreja é aquilo, fulano faz isso, fulano faz aquilo, e a misericórdia, onde é que fica? Aí é que você tem que conversar mais com o irmão, falar para ele mais de Jesus, para que Jesus, de alguma forma, como o apóstolo Paulo fala aqui nessa lição, que Jesus, até que Jesus ilumine os olhos do entendimento dele, para que ele verdadeiramente venha a se converter e o seu coração seja iluminado por esse verdadeiro evangelho. Por mais ortodoxa que seja uma igreja, por mais pura que seja a sua teologia, por mais nobre que seja a sua liturgia, ela não é uma igreja verdadeira no sentido real do termo, a menos que seja caracterizada por amor aos seus semelhantes. Então nós temos que observar isso. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 14, fala que quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Cristo ainda não o trouxe verdadeiramente à vida, porque o resumo do Evangelho ainda está no amor. E aqui eu abro um parêntese, eu vou fazer um resumo maior dos outros tópicos para abordar um pouco disso aqui. Essa igreja de Éfeso, ela é a mesma igreja de Éfeso de Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 1 ao 7. Ela é a mesma igreja. Só que aqui ela estava no auge. A igreja que nós vemos aqui em Éfeso, na carta aos Efésios, ok? Na epístola de Paulo aos Efésios, ela estava no auge. Tá? Essa igreja aqui, ela teve privilégios. O apóstolo Paulo passou em Éfeso, ele ficou 3 anos do seu ministério em Éfeso, sendo Paulo um dos pastores dessa igreja. Timóteo, sim, aquele que Paulo escreve na primeira e segunda carta aos Timóteos, foi um dos pastores dessa igreja de Éfeso. Depois que Timóteo sai, há relatos que ainda Tíquico, aquele de Romanos capítulo de número 16, foi um dos pastores de Éfeso, embora isso não seja totalmente afirmado, tá? Mas eu tenho a certeza de uma coisa, que o apóstolo João, aquele que escreve o livro da Revelação, Apocalipse, o Evangelho de João e as 3 cartas de João, ele foi pastor dessa igreja. E é durante o pastoreio dessa igreja que o apóstolo João escreve o seu evangelho, escreve as suas 3 cartas, e quando ele deixa já o seu pastoreio da sua igreja, que não se sabe ao certo quem assumiu depois, eu encontro o apóstolo João escrevendo o livro da Revelação, Apocalipse. Mas se você observar todos os escritos de João, todos
os escritos de João, você vai observar que João, ele pregava o amor em Éfeso, para que a igreja permanecesse nesse amor. E no livro da Revelação, em Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao 7, a coisa que Cristo tem contra aquela igreja é que porque deixaste o teu primeiro amor. O amor, ele é a essência do Evangelho, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, uma medida que não tinha limite. O amor está na centralidade do Evangelho. Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Tudo bem que a lição aqui está falando sobre oração, mas a oração exercida pelos santos aqui é exatamente por isso, porque tem visto o que os cristãos têm feito e como que ele tem tratado em amor os irmãos, conforme lá o nosso texto de referência, no capítulo de Efésios, capítulo 1, verso 15, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade. Caridade aqui é o mesmo sentido em outras traduções de amor para com todos os santos. Digo mais, o amor, ele é tão central no Evangelho que ele é maior do que os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 13, vai começar dizendo: porque ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu pegasse todas as minhas riquezas, vendesse e desse aos pobres, se eu não tivesse amor nisso, de nada seria. Porque o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. A centralidade do Evangelho ainda está no amor. Guarde essa palavra. Vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2, a disciplina da oração. Vamos falar no tópico 2.1 sobre a intercessão. Tópico 2.2 sobre gratidão e ação de graças. Tópico 2.3 sobre a disciplina na oração. Para vencer o mundo, precisamos de orientação divina a cada passo da caminhada, e a oração é o meio pelo qual o Senhor e nós nos interagimos para recebermos essas coordenadas. A oração é a nossa respiração diária. Olha o que o comentarista diz. Para exercê-la e sobrevivermos, devemos ser responsáveis. Esse texto de Romanos 12:12, ele é muito importante. Vamos ler ele? Romanos 12:12. Olha o que o texto nos diz. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Na maioria dos casos, as circunstâncias que nos levam a orar são dificuldades, doenças, problemas conjugais ou crises. Isso é tópico 2.1 sobre a intercessão. É triste que nossa oração tenha que ser motivada por causas tão negativas. Aqui temos um caso atípico, foram as coisas positivas que motivaram a oração de Paulo. Olha só, o tópico 2.1, ele traz essa abordagem para a gente que não são as coisas ruins que tem que nos motivar a orar, mas as coisas boas. Exatamente esse desejo, essa vontade de ter um contato com o Deus que te salvou, que te livrou do lamaçal do pecado, que te livrou dos arguilhões da morte. É esse desejo pelas coisas que o Evangelho tem te proporcionado, pela salvação que ele te deu, é que você tem que orar. Não é só na hora que você está sofrendo. Mas, infelizmente, a linguagem que o ser humano entende é a linguagem da dor. A gente vê isso em todos os escritos do Antigo Testamento. Quando Deus dava bonança, dava bênçãos para o povo que relaxava, sossegava, né? Ninguém queria mais saber de Deus, todo mundo estava cuidando da sua vida, cada um estava cuidando da sua casa. Mas aí quando a coisa apertava, aí todo mundo
corria para a presença de Deus para pedir socorro. E assim somos nós na atualidade. Muitos de nós só lembramos de Deus na hora da dificuldade, quando a coisa aperta, quando o alimento falta, quando tem problema conjugal, quando tem problema financeiro, quando o trabalho falta, quando as portas se fecham. Mas Deus, ele é misericordioso. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que nós não temos que orar a Deus só quando a gente passa por dificuldade. Quando as coisas apertam, quando a situação fica ruim. Deus, ele não é um gênio da lâmpada, que você vai lá, esfrega um pouquinho, sai um gênio, você tem 3 desejos. Você faz o seu desejo, ele realiza, você some. Não. Deus, ele quer relacionamento. Deus, ele quer contato. Ele quer que você se relacione com ele da mesma maneira que um filho se relaciona com seu pai, com a sua mãe. Liga para a mãe todo dia. Mãe, como é que tá? Né? Esse contato familiar. Porque agora nós somos filhos adotivos. Nós somos filhos adotivos. Nós fomos arraigados. E conforme a cultura deles, o filho adotivo, quando era adotado, ou o escravo, quando agora era tido da família, tinha o mesmo direito que os filhos. Então tem que ter esse contato. Tem que ter essa busca. Nós, como filhos adotivos, temos que dar mais graças ainda. Porque nós fomos comprados por bom preço. Porque alguém pagou o preço por nós. É lamentável, em muitos casos, a oração a Deus tem sido motivada pelo desejo de certas coisas. E dessa forma, em vez de um vínculo de amizade e comunicação, Deus... um vínculo de amizade e de comunicação com Deus torna-se uma lista de pedidos. Interceder não é orar para si, é conversar com Deus em favor dos outros. É um dever de todo o cristão. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Romanos, capítulo de número 15, do verso 30 ao 33, ele pede à igreja, ele escrevendo a carta aos crentes que estavam em Roma, ele fala bem assim, combatais comigo em oração. Ele escreve isso. Ele pede ajuda em oração aos crentes, para que combatesse com ele, porque havia alguns judeus ali na região de Jerusalém que se levantaram contra ele. Ele pede ajuda em oração. Ele pede para que a igreja intercedesse por ele. Atos capítulo de número 12 e verso de número 5. O apóstolo Pedro, ele é preso por causa da perseguição do evangelho, mas no verso de número 5 do capítulo de número 12, fala que o apóstolo Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante oração por ele. Nós temos que interceder por nossos irmãos, não somente na hora das dificuldades, mas nas horas boas. Porque às vezes a gente ora para o irmão que está passando dificuldade, mas o irmão que está recebendo as bênçãos de Deus, a gente às vezes até se levanta contra o irmão. Tem crente que é assim, que o irmão quando é abençoado vira a cara. Por quê? Porque muitas pessoas aguentam ver o seu sucesso, contanto que o seu sucesso não ultrapasse o sucesso dele. Contanto que a sua luz não ilumine mais que a luz dele. Tem tipo de irmão que é assim. Tópico 2.2. Gratidão e ação de graças. A verdadeira oração intercessora não visa somente conhecer a vontade de Deus e vê-la realizada, mas vê-la se realizando, quer nos traga benefício ou não. Ou seja, o benefício tem que ser do reino, não é meu. Se o reino está sendo abençoado, eu tenho que orar para que o reino seja abençoado, seja por mim ou não.
Porque a palavra é de Deus, o propósito é de Deus, é Deus quem salva, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que batiza com o Espírito Santo. Não é nada de mim. Eu não tenho nada a oferecer. Deus, ele não tem compromisso com a minha palavra, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com a sua palavra para cumprir. Esse tipo de oração procura dar glória a Deus e nunca a nós mesmos. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Nós temos que dar graças se o evangelho está expandindo, se a igreja está crescendo, seja por meio de mim ou não. Então nós temos que ser agradecidos pelas bênçãos que nós, como igreja, temos recebido de nosso Senhor, seja ela nessa vida ou na vida por vir. Nós temos que ser agradecidos. A relação entre o cristão e a pessoa de Deus através da oração já é um grande motivo para darmos graças. Saber que Deus nos amava mesmo antes de nós existirmos redunda em ações de graças. É o que nós citamos em outras lições. Lá, Apocalipse, capítulo de número 12, verso de número 8, sobre o cordeiro que foi morto desde o princípio do mundo. Ou seja, antes que Adão caísse em pecado, o sacrifício de Cristo já estava preparado, porque Deus vê, Deus enxerga que a humanidade ia cair em pecado. Então, por isso nós também devemos dar graças, porque Deus já tinha elaborado um plano de salvação antes que houvesse queda. Porque o coração do homem é mau. É o que Deus fala. O coração do homem é mau. Do nosso coração procede toda a corrupção, né? Todos os desejos maus, toda prostituição, toda malícia, toda soberba, tudo vem do nosso coração. O coração do homem é mau. Paulo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos. Outra importante razão para sermos agradecidos em todo o tempo. 2.3. Disciplina na oração. Se fizermos uma lista das citações bíblicas nos tempos em que Paulo disse que estava orando por alguém, ficaríamos surpresos em ver a extensa lista de orações que o apóstolo tinha. Ele orou por muitas pessoas e ele era um grande homem de oração. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Esse texto é muito importante. Olha só o que o texto diz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Ou seja, nós não devemos estar inquietos. Às vezes a gente se inquieta na oração. Se desespera por causa quando as coisas apertam, quando se passa alguma dificuldade. Mas ele fala, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Ou seja, se eu estou passando dificuldade, eu tenho que orar. Mas se eu também estou passando momentos bons, eu também tenho que orar. Ou seja nas súplicas ou com ação de graças. Ou seja na dificuldade, seja na tristeza ou seja na alegria. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter disciplina na minha oração. É Deus que resolve os meus problemas. Às vezes as pessoas se abrem para pessoas erradas, contam dos seus problemas e o que era para ser, às vezes, algo para o irmão nos ajudar em oração, fica sendo algo notório, algo público para outras pessoas.
Mas o apóstolo Paulo, ele continua na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 7, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Ou seja, se é Deus só Deus que pode te socorrer, irmão, fala com Deus. Fala com Deus. Se derrama na presença de Deus. Olha lá, ó, entra no teu quarto, conforme fala o texto de Mateus. Fecha a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E lá no quarto, quando você se derramar, ó, coloca o seu sentimento na presença de Deus e Cristo, ele guardará o seu coração e o seu sentimento. Não precisa ficar expondo a sua vida para todo mundo, não. Nessa epístola, há 2 orações de Paulo, e essas orações revelam sua preocupação com o Filho de Deus e pelos outros crentes. O bom cristão geralmente atua de 3 formas em oração: para renovar-se espiritualmente, pedindo revestimento do Espírito Santo, quando tem uma necessidade pessoal, quando passa por alguma dificuldade ou quando ele intercede por alguém. 3 coisas básicas na oração: renovação espiritual, necessidade pessoal e intercessão. Nós vivemos num tempo, irmão, difícil, onde faz necessário reservar tempo para nós buscar orientação, direção e graça de Deus. O comentarista ele chega a dizer que o apóstolo ele ora para que aquelas pessoas experimentassem as suas próprias vidas, os benefícios de uma graça salvadora que eles tinham recebido de Deus. Ou seja, porque tem pessoas que vivem dentro da igreja e que se dizem cristãos, mas eles não receberam, eles não vivenciam essa graça salvadora sobre a sua vida. Que graça salvadora é essa? É um desejo ardente no seu coração, uma comunicação direta com o Espírito Santo, que ele te comunique que tu és salvo. Que você foi salvo, que Cristo está trabalhando em você em um processo que se chama santificação. Que você já é mais do que vencedor, porque você já recebeu bênçãos eternas, preparadas para você na glória. E que Cristo um dia ele vai voltar e ele está com seu galardão e ele mesmo dará o galardão a cada um de nós. Cristo tem bênçãos para você, persevera na oração, entra em contato com teu Deus, entra em contato com Jesus, ora, conversa com Ele, que Ele ouve a sua oração. Vamos para o tópico 3. Tópico 3. O objetivo da oração, no 3.1 sobre o espírito de sabedoria, no 3.2 sobre o espírito de revelação, no 3.3 iluminação do entendimento. Vamos lá. A intercessão feita por Paulo tinha objetivos a serem alcançados. A finalidade era que eles recebessem de Deus o espírito de sabedoria, espírito de revelação e que tivessem iluminados os olhos do entendimento. Efésios 1, do 17 ao 18. Não há consenso entre os comentaristas no tópico 3.1, espírito de sabedoria. Não há consenso entre os comentaristas quanto à identificação do espírito mencionado na oração de Paulo, lembrando que o espírito ali está com E minúsculo. Assim, na presente reflexão, vamos focar no aspecto qualitativo da expressão. O apóstolo pede a Deus que os cristãos de Éfeso sejam abençoados com um dom que se refere a uma qualidade de mente ou de alma, que se expressa em sabedoria e revelação produzidas unicamente pela ação do Espírito Santo. Como expressou Francis Fouclis, trata-se assim da sabedoria espiritual que habita no discípulo de Cristo e se aprofunda no conhecimento de Deus, considerando que a simples sabedoria humana não é capaz de entender as coisas espirituais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o homem natural ele não conhece, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parece loucura, porque não pode entendê-las, porque essas coisas elas se discernem
espiritualmente. Então, nós temos que pedir essa sabedoria do alto. Nós temos que pedir essa sabedoria a Deus. Assim como Salomão pediu sabedoria a Deus para que guiasse os seus passos, porque ele entendia que o governo não era seu. Ele era rei, mas o governo ainda era de Deus. Na carta de Tiago, no capítulo de número 1 e verso de número 5, Tiago ele deixa escrito da seguinte maneira, que se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e não lança o rosto, e ser-lhe-ás dada. Ou seja, se me falta sabedoria, peça a Deus. O que é essa sabedoria, irmão? Sabedoria é diferente de inteligência, ok? Inteligência é algo que eu busco através de estudos, através de um aprendizado, através dos livros, mas sabedoria não. Sabedoria é algo que vem de Deus. É uma capacitação de Deus sobre o ser humano para uma determinada obra, a fim dos propósitos de Deus. Isso é que é sabedoria. É uma capacitação de Deus para reger as coisas, para organizar as coisas conforme a vontade de Deus. É colocar a ótica divina em meio a um governo humano. Como assim? É a visão de Deus em meio ao mundo. Ou seja, quando eu tenho a verdadeira sabedoria que vem de Deus, eu exponho as vontades de Deus ao ser humano. E eu exponho isso de tal maneira que o ser humano começa a enxergar os desejos e a vontade de Deus. Eu faço ele entender os propósitos de Deus. Isso é sabedoria. É fazer as coisas com a ótica de Deus. Sabemos que o material é importante não somente na vida do crente, mas que de todo ser humano. No entanto, Paulo não intercede aqui sobre o aspecto da verdade. Não era costumeiro do apóstolo pedir a Deus as bênçãos materiais. Em vez disso, ele anelava sempre por bens espirituais aos santos, porque tinha certeza que Deus supriria todas as suas necessidades. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e verso de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O comentarista ele deixa esse versículo e ele é muito enfático, é muito importante. Muito crente fala esse versículo da maneira errada. Fala que todas as coisas serão acrescentadas. Mentira. Todas estas coisas. Por que estas coisas? Porque você vai olhar o contexto. Você vai olhar o contexto, vai falar sobre vestimenta, comida e moradia. O básico. Deus ele nunca vai deixar faltar para o verdadeiro cristão. Então, todas essas coisas, não vai faltar vestimento, não vai faltar comida, não vai faltar moradia. Porque Deus, ele supre a nossa necessidade. O espírito de revelação, 3.2. O espírito de revelação no conhecimento dele não é outra coisa senão o conhecimento pleno e profundo de Deus, recebido através de todas as verdades reveladas por ele mesmo na pessoa de seu espírito. É interessante notar que essas duas petições estão intimamente relacionadas entre si, já que o ato de possuir o espírito de sabedoria depende da revelação que nos é dada por Deus. Na realidade, não se trata de revelações especiais como receberam os profetas, mas sim de todas aquelas verdades que Deus quer que saibamos e que, por sua vontade, o Espírito Santo nos irá descortinando pela palavra, em um processo contínuo. Segunda carta de Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11.
Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que no homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus é que vai revelar a vontade de Deus para nós. Então nós dependemos dessa ação do Espírito Santo, não apenas para entender as verdades bíblicas, mas viver de acordo com elas. Evangelho de João vai falar no capítulo de número 14, lá no verso de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito Santo que vai fazer a gente lembrar sobre os ensinamentos, sobre as palavras de Jesus, mas não é um ensinamento por adivinhação não, tá? Tem que estudar a palavra de Deus, tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite, conforme o salmista fala no Salmo 1. Não tem um negócio de loucura do Espírito Santo, não. Tem que meditar na palavra, para que ela molde a vontade de Deus em nós, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, conforme a primeira carta aos Coríntios, também no capítulo de número 2, verso de número 16, vai falar que até que molde em nós a mente de Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que mente é essa? Se a gente pegar lá no contexto um pouquinho anterior, fala aqui que o homem natural não compreende as coisas de espírito porque parece loucura, que não pode entender porque ela discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou para ele. O Espírito Santo é quem revela, que molda em nós essa mentalidade de Cristo, não contaminada pelo mundo, mas moldada no caráter de Cristo. Conforme Romanos 12 vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é novidade de mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós deixarmos o Espírito Santo nos moldar e nós termos essa mente de Cristo verdadeiramente, nós não seremos contaminados pelo mundo. Iluminação e entendimento. A natureza caída do homem não lhe permite discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. Ele precisa que os olhos do seu entendimento, ou seja, o coração, sejam iluminados pela chama do Espírito de Deus, o qual lhe permitirá distinguir entre o natural e o espiritual. E é por isso que a palavra estabelece a diferença entre o homem natural e o espiritual. E é esse mesmo texto de Coríntios, capítulo 2, do verso 14, 15 ali, que para o homem natural, todas as coisas de Deus, as coisas espirituais, parecem loucura. Por quê? Porque ele não tem esse discernimento espiritual. A cruz de Cristo é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que fazem a vontade de Deus é graça. O homem precisa de ajuda divina para poder compreender o desenvolvimento do plano de Deus. Um plano que Deus traçou para todos os séculos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, tá? Que Cristo guie seus passos. Eu encerro aqui essa lição e que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos.